Existe um lugar que Deus fechou com fogo. Um jardim que não foi destruído foi selado. E a Bíblia diz, com uma precisão perturbadora, exatamente onde ele está. A maioria das pessoas leu a história do Éden como uma história de perda. Um casal desobediente, um fruto proibido, uma expulsão dramática. Mas quando você lê o texto com atenção, quando você deixa as palavras do hebraico antigo pesarem sobre você, percebe que o que Gênesis descreve não é apenas o começo da humanidade. É a descrição de um lugar que ainda existe, guardados, protegido por seres de uma ordem que poucos compreendem, e escondido em algum ponto desta mesma terra que habitamos. Vamos abrir as Escrituras, não para especular, mas para ver o que elas realmente dizem. Gênesis capítulo 2, versículo 8 diz: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. A palavra hebraica traduzida como jardim é gan, um espaço fechado, delimitado, protegido. E a palavra Éden não é o nome do jardim, é o nome da região. O jardim estava localizado dentro do Éden, na direção do Oriente. Essa distinção muda tudo. O texto prossegue com uma precisão geográfica desconcertante. Gênesis capítulo 2, versículos 10 ao 14 descrevem um rio que saía do Éden para regar o jardim e a partir dali se dividia em 4 braços. 4 rios, com nomes, com territórios identificáveis. O primeiro é o Pison, que circundava toda a terra de Havilá, onde havia ouro. O segundo é o Gion, que circundava toda a terra de Cux. O terceiro é o Tigre, que corria ao oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. 2 desses rios ainda existem hoje. O Tigre e o Eufrates atravessam o que hoje é o Iraque e partes da Turquia e da Síria. Isso não é mitologia. Isso é coordenada geográfica. O texto bíblico ancora o jardim em uma região real, física, identificável no mapa do mundo antigo e no mapa do mundo atual. Por séculos, estudiosos, teólogos e arqueólogos tentaram triangular esses 4 rios. A teoria mais sustentada pela geografia bíblica aponta para a região da Mesopotâmia, o território entre o Tigre e o Eufrates, no atual sul do Iraque. Alguns pesquisadores identificaram o antigo leito de um rio seco na Arábia Saudita como possível Pison, detectado por imagens de satélite na década de 90 do século XX. E o rio Gion foi associado ao rio Karun, no atual Irã, que flui pela região historicamente ligada a Cux. Se você traçar esses 4 pontos no mapa, eles convergem para uma região que hoje se encontra submersa pelo Golfo Pérsico. Uma área que, segundo pesquisas geológicas modernas, esteve seca e habitável há dezenas de milhares de anos e foi inundada com o derretimento das geleiras no final da última era glacial. A Bíblia descreve um jardim. A geologia descreve uma planície hoje submersa. E os dois apontam para o mesmo lugar. Mas o que aconteceu com o jardim depois da expulsão? Aqui é onde o texto bíblico revela algo que a maioria das pessoas jamais notou. Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz: E havendo expulsado o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Leia isso com cuidado. O texto não diz que o jardim foi destruído. Não diz que a árvore da vida foi removida. Diz que o caminho para a árvore da vida foi guardado. O jardim ainda existia. A árvore ainda estava lá. Apenas o acesso foi bloqueado. E os guardas escolhidos para essa missão não são anjos comuns. São querubins. A palavra hebraica é queruvim, plural de queruv. E esses seres nas Escrituras não são as crianças aladas que a arte medieval pintou. São criaturas de uma magnitude que paralisa qualquer ser humano que as contempla. Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, descreve querubins com 4 faces, rosto de homem, de leão, de touro e de águia. Com 4 asas, com pés como de bezerro, reluzentes como bronze polido. Ao lado de cada um, uma roda dentro de outra roda, com olhos ao redor da borda. Seres que se moviam em qualquer direção sem precisar virar o corpo. Seres que eram, ao mesmo tempo, a estrutura sobre a qual a glória de Deus se movia pela terra. Esses são os guardas do jardim. Junto com uma espada flamejante, a palavra hebraica é Shereva Mitapeket, uma espada que se volta, que gira, que se revolve em todas as direções. Uma barreira de fogo unidirecional. Não há como passar, não pela força, não pela inteligência, não pela vontade humana. Mas há outro texto que lança uma luz ainda mais perturbadora sobre o Éden.
Um texto que a maioria dos leitores nunca associa ao jardim e que está escondido no meio de uma profecia contra o rei de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 e 14 dizem: Tu estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era teu revestimento: o sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Em ouro estava a obra dos teus tamborins e das tuas flautas em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim da unção que cobre, e eu te pus no santo monte de Deus. Ali andavas no meio das pedras de fogo. Esse texto está tecnicamente dirigido ao rei de Tiro, mas os teólogos reconhecem que o texto vai além do monarca humano e descreve a queda de uma entidade que esteve no próprio jardim do Éden, uma entidade que muitas tradições identificam como a origem da serpente de Gênesis. E o que esse texto revela sobre o Éden é extraordinário. O jardim não era apenas verde e frutífero. Era adornado com pedras preciosas. Havia um monte santo dentro dele, uma elevação topográfica com significado sagrado. E havia pedras de fogo, expressão que aparece apenas aqui nas Escrituras e que os comentaristas hebraicos antigos associavam a uma luz divina intrínseca ao lugar, uma luminosidade que permeava a própria estrutura do jardim. O Éden não era apenas um jardim bonito. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Era o lugar onde a presença de Deus habitava de forma tangível, onde a glória divina não precisava ser mediada por templo, por sacerdote ou por ritual. Era o santuário original. E isso explica porque a perda do Éden na narrativa bíblica é tão devastadora. Não é apenas a perda de um lugar bonito. É a perda da presença direta de Deus. É o exílio da humanidade do único lugar onde o divino e o humano podiam coexistir sem intermediários. As tradições judaicas antigas, preservadas nos textos do Talmud e nos livros deuterocanônicos, desenvolvem essa ideia de formas que iluminam o texto bíblico. O livro de Enoque, escrito entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo, descreve o Éden como um lugar que continua existindo na dimensão espiritual, um jardim paralelo, visível apenas para os justos que partem desta vida. O Talmud, no Tratado Eruvin, afirma que o Éden tem 7 câmaras, cada uma habitada pelos espíritos dos justos de cada geração. A tradição rabínica do Gan Eden, o Jardim do Éden, tornou-se sinônimo do próprio paraíso na escatologia judaica. Não como metáfora, como lugar real, ainda existente, ainda guardado. E há uma tensão fascinante nos textos proféticos do Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 51, versículo 3, Deus promete: Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todas as suas ruínas, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua campina como o jardim do Senhor. O Éden é apresentado como padrão de restauração. Quando Deus quer descrever o que é perfeito, o que é completo, o que é o estado ideal da criação, ele aponta para o jardim. E em Ezequiel capítulo 36, versículos 34 ao 35, a profecia da restauração de Israel usa a mesma imagem. A terra assolada será lavrada, e dirão: esta terra assolada tornou-se como o jardim do Éden. O Éden não é o passado perdido, é o futuro prometido. E então chegamos ao livro do Apocalipse. E algo extraordinário acontece. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A mesma árvore, a árvore que os querubins guardavam em Gênesis capítulo 3. Ela ainda existe, ainda está no paraíso de Deus, e será dada como recompensa àqueles que vencerem. E no capítulo 22 do Apocalipse, na visão da Nova Jerusalém, a árvore da vida aparece novamente, desta vez às margens de um rio de água da vida, produzindo 12 frutos, um para cada mês, e com folhas que são para a cura das nações. A narrativa bíblica começa com uma árvore em um jardim, cercada por rios, e termina com a mesma árvore, às margens do mesmo tipo de rio, em um jardim-cidade. A Bíblia inteira é, em certo sentido, a história do que aconteceu entre esses dois jardins. O que Gênesis perdeu, o Apocalipse restaura. O que foi fechado em Gênesis capítulo 3 é aberto em Apocalipse capítulo 22. A espada flamejante que bloqueava o caminho é substituída pela livre entrada à árvore da vida. E os querubins que guardavam a entrada do jardim estão agora em torno do trono, não mais como sentinelas de exclusão, mas como adoradores eternos do Deus que completou o que havia começado.
Há uma pergunta que fica suspensa depois de tudo isso. Uma pergunta que o texto não responde diretamente, mas que as Escrituras em conjunto deixam implícita. Por que Deus não destruiu o jardim? Porque não simplesmente apagou aquele lugar, removeu a árvore, eliminou a possibilidade de retorno? A resposta que os textos sugerem é perturbadora em sua profundidade. Porque o jardim é uma promessa. Guardá-lo é manter viva a possibilidade de restauração. Os querubins não foram postos ali para punir a humanidade. Foram postos ali para preservar o que a humanidade perdeu, até que chegasse o momento de receber de volta. O fogo que bloqueia o caminho não é um fogo de destruição. É um fogo de santidade. O mesmo fogo que aparece no Monte Sinai quando Deus fala com Moisés. O mesmo fogo que habita o tabernáculo na forma de uma coluna sobre o acampamento de Israel. O mesmo fogo que Isaías vê no templo, purificando os seus lábios com uma brasa do altar. Fogo que separa, fogo que purifica, fogo que protege o sagrado do profano. E talvez o detalhe mais silencioso e mais poderoso de toda a narrativa esteja no versículo que antecede a expulsão. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para o homem e para sua mulher e os vestiu. Antes de fechar a porta do jardim, Deus mesmo costurou roupas para eles. Antes de colocar os querubins na entrada, Deus mesmo cobriu a vergonha deles. O ato de expulsão vem envolvido em um ato de cuidado. E isso diz algo sobre o caráter do Deus que guardou o jardim, não para torturá-los com a visão do que perderam, mas para conservar o que um dia eles ou os seus descendentes voltariam a receber. O Jardim do Éden não é uma nostalgia. Não é uma relíquia arqueológica sepultada no Golfo Pérsico. Não é apenas um capítulo de abertura numa história antiga. É agudo, segundo as próprias Escrituras, a destinação final de toda a criação. É o lugar para o qual toda a história sagrada aponta. E os querubins que o guardam não estão esperando para sempre. Estão esperando o momento exato em que a guarda não será mais necessária. O que Deus fechou, Deus promete abrir. O que foi perdido na primeira página das Escrituras é encontrado na última. E entre essas duas páginas, entre o jardim fechado e o jardim restaurado, está toda a história de um Deus que não abandona o que criou. Se esta jornada pelas Escrituras acendeu algo em você, uma pergunta, uma reverência, um desejo de continuar, explore os outros estudos aqui no canal. Cada vídeo é uma porta aberta para o que a Bíblia realmente diz.